Já começou a gravação aqui, vamos começar a aula. Quero agradecer ao Rafael pelo convite, primeiramente, né, por a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, falar um pouco de fundos de investimento, contar um pouco da minha experiência nisso. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou assessora aqui na XP Investimentos, trabalho credenciada à XP através do escritório Tot Capital. E vou explicar um pouquinho para vocês o que é o fundo de investimento, como você analisar um fundo de investimento, porque tem as vantagens e as desvantagens dentro de um fundo de investimento, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É bem basiquinho essa parte aqui, só fiz 3 slides, depois eu vou mostrar os sites abertos que eu deixei com algumas notícias e alguns comparativos de fundos de investimento, tá? Mas só para resumir, o que é um fundo de investimento? Você tem que pensar como se fosse um condomínio, tá? Então, dentro de um condomínio existem vários apartamentos, ou seja, cada apartamento seria uma cota desse fundo. E você, que é dono desse apartamento, seria o cotista. E dentro de qualquer condomínio existe um síndico, que ele precisa tomar conta, tomar atitudes, enfim, dar opiniões, resolver algum conflito, resolver algum problema, ou tomar decisões por vocês, por ele ter enfim, por ele ter dizendo, uma procuração para resolver por vocês. E isso seria o gestor de um fundo, tá? E a taxa condominial, que é a taxa de condomínio que a gente paga mensalmente para quem mora em prédio, seria a taxa de administração, que essa taxa de administração, ela paga tanto o gestor quanto o administrador do fundo, que são as pessoas que vão tomar conta desse dinheiro lá dentro. Então, é como se fosse eu, a Suzy, o Rafael e outras pessoas, nós pegamos o nosso dinheiro, colocamos num fundo, ou seja, em um CNPJ independente, e todo o dinheiro desse CNPJ, o gestor ele vai administrar. Ele vai pegar esse dinheiro, ele vai pôr um pouquinho em renda fixa, um pouco em ações, um pouco em criptomoedas, ele vai pôr um pouco em títulos públicos, enfim, ele vai demandar esse dinheiro para vários ativos diferentes. Só que cada fundo, ele tem uma sigla, pode ser um fundo de renda fixa, pode ser um fundo de renda fixa de crédito privado, pode ser um fundo que investe em outros fundos, pode ser um fundo cambial, que investe em dólar, um fundo internacional, que investe em ações internacionais, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países também. Então, assim, se demanda cada fundo uma sigla, tá? Aqui eu coloquei uma informação para que serve um fundo. Geralmente, para você diversificar a sua carteira. Por que diversifica a sua carteira? Você tem acesso a produtos diferenciados. Existem produtos hoje no mercado que ele só é vendido, digamos assim, só pode aplicar quem é investidor profissional ou investidor qualificado. Além disso, também existem produtos que entram no mercado que só pessoas institucionais, ou seja, bancos e fundos de investimento, podem entrar em alguns IPOs, em alguns CRIs, em alguns CRAs, algumas debêntures e outros produtos também. Acredito que vocês já tenham visto essa parte de renda fixa com o Rafael e vão ver as demais depois de renda variável. Mas aí vocês saibam que, assim, tem alguns produtos que eles são só para esses tipos de investidores. Então, através dos fundos, você consegue acessar esse tipo de produto que, como pessoa física e não investidor qualificado, nós conseguimos. Além disso, tem uma gestão profissional. Por quê? O gestor, ele é classificado pela Anbima, ele tem certificação, tem toda uma estrutura e uma equipe por trás também do gestor de analistas, de análise quântica, pessoas fazendo valuation, para entender se é aquela ação, aquele fundo, aquele determinado produto, ele é adequado para o fundo e para o perfil do fundo também. Então, isso é bem interessante. A gestão profissional, ela existe de diversas maneiras, vocês vão encontrar tanto bancos quanto as corretoras, tá? E o interessante que eu coloquei até essa parte, porque tem vários, tá? Não é só porque eu trabalho na XP que eu estou fazendo um merchan, tem vários fundos, tá? E você tem vários gestores. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, você tem que observar, quando você escolher um fundo, que ele não seja o mesmo gestor, o mesmo custodiante, o mesmo administrador. Por quê? Porque às vezes pode ocorrer conflitos de interesse. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Santander. Então, você pegou um fundo do Santander, que o gestor é alguém do Santander, o custodiante é o Santander, o administrador é o Santander, o distribuidor é o Santander, então fica às vezes um conflito de interesse. O interessante é você pegar um fundo que o gestor é um, o custodiante é outro, o administrador é outro, porque um fica tomando conta, um fica fiscalizando, analisando o outro, tá? Então isso é interessante também.
Não sei se vocês recentemente viram alguma notícia, né? Dois fundos bem conhecidos saíram essa semana no mercado, inclusive um que chama Dynamo, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse é um fundo que chama Dynamo, é um fundo bem conhecido, ele foi lançado em 96, só para vocês terem ideia, tá? E não ficou 2 minutos aberto. Teve a captação que ele precisava e o fundo fechou novamente, tá? É um fundo que ele é muito conhecido, tem um gestor que todo mundo gosta, tem uma performance, um histórico muito bom. Tá aparecendo a outra tela agora, do Tá Infomoney? aparecendo assim, tá aparecendo a segunda rodada da captação. Ah, ótimo. Então, a outra rodada, em menos de 1 minuto, já se esgotou. Então, às vezes, algumas pessoas ficam preocupadas assim, por que que eu vou investir em fundo? Tem que pagar a taxa de administração. As pessoas, elas não entendem que a taxa de administração, por exemplo, 1%, 0,5%, 2%, é distribuído diariamente. Então, é uma taxa anual. Você dividir ela por 252 dias, 262 dias, enfim, dividir ela pelos dias úteis, vai ficar uma taxa irrisória para você ter uma gestão profissional cuidando do seu patrimônio, ou pelo menos de alguma parte do seu patrimônio. Não necessariamente você precisa colocar tudo em fundos, tá? Mas você, às vezes, quer acesso a algum produto que você não consiga como pessoa física, você consegue ter essa gestão profissional cuidando dessa parte para você. Um outro fundo que eu quero mostrar é o Fundo Verde, que também é super conhecido, tá? Ele teve uma queda novamente, não é a primeira vez, é a segunda vez, mas se vocês pegarem na totalidade, que é desde 97, quando ele lançou, ele tem um histórico muito bom, tá? Então, eu quis mostrar essa parte para vocês. Aqui, eu tinha até comentado com o Rafael, ó, desde quando ele lançou em 97 até janeiro de 2021, ele teve mais de 18.000% de rentabilidade, tá? Não é todo mundo que consegue uma rentabilidade dessa, sendo pessoa física sozinho operando na bolsa, operando, comprando algum título público, alguma debênture, enfim. Tem que ter uma gestão profissional por trás. Então, é interessante vocês investirem em fundo por causa disso. Aqui eu deixei algumas lâminas separadas também para mostrar para vocês. Dentro da própria XP, a gente tem alguns fundos, e, por exemplo, eu, para os meus clientes, eu direciono cada fundo conforme o perfil, tá? Então, é a mesma coisa que eu faria com vocês. Por exemplo, existe esse fundo que é o Sul América, tá? Ele não está ganhando do CDI, ele não está atingindo agora 100% do CDI, ele está um pouco abaixo, só que, às vezes, a pessoa, ela quer deixar o dinheiro, assim, usar numa urgência, tá? Se para ela o fundo não tiver interessante por estar abaixo, que eu aviso para ela, ela pode colocar a reserva de emergência num Tesouro Selic, ela pode deixar a reserva de emergência dela num CDB com liquidez diária pagando no mínimo 100% do CDI, tá? Isso é para mostrar que não acontece só na XP. Se vocês pegarem os grandes bancos, vocês vão ver que a maioria dos fundos de investimento estão pagando menos do que 100% do CDI. Tem fundo, por exemplo, no Banco do Brasil, que até a Luciana Seabra uma vez fez uma matéria, fez uma publicação, que tem fundo que tem bilhões no Banco do Brasil, fundo que tem bilhões na Caixa e que não rendem nem 90% do CDI, tá? Então, é para vocês entenderem que, assim, existem, sim, fundos bons no mercado, só que você tem que ir atrás, você tem que ver o histórico, você tem que conversar com pessoas do mercado, você tem que ver notícias, para você entrar, de fato, num fundo bom, que tenha boa performance, que esteja acima do CDI. Esse que é o Ester, por exemplo, ele é um fundo de crédito privado, ou seja, ele investe em CRI, em CRA, em debêntures. Acredito também, novamente, que o Rafael já tinha passado para vocês. Ele é um fundo que ele está acima do CDI, tá? Mas pode ver que aqui, ó, quando foi bem na pandemia, ele teve uma queda, porque por mais que ele seja um fundo de renda fixa, ele investe em crédito privado, então ele vai ter uma volatilidade, tá? Mas hoje em dia, se você deixar ele, igual se você tivesse entrado em maio de 2019 e tivesse deixado, você está acima do mercado. Até comentei com o Rafael, se a pessoa ela quer entrar num fundo para ficar menos de um ano, por exemplo, não compensa. É melhor a pessoa ir buscar outros produtos no mercado. Por que que é melhor ela procurar outros produtos no mercado? Porque o imposto de renda, quando você deixa por um ano, é a maior alíquota que tem. Então, não vale a pena você deixar por pouco tempo. Fora que você pode pegar uma curva que esteja abaixo, um mês que esteja negativo, e aí pode não valer a pena, tá? Então, é interessante vocês darem uma olhada nisso. Se você for deixar para longo prazo, compensa, igual vocês viram um fundo verde aí, 18.000% de rentabilidade. Agora eu vou falar sobre um fundos
que não são de renda fixa, são fundos multimercados, tá? Ele investe, o fundo multimercado, ele pode investir em uma cadeia de produtos diferentes. Ele não tem, por exemplo, igual um fundo de câmbio, que ele tem que ter uma porcentagem de câmbio, um fundo de ações que tem que ter 65% em ações. O fundo multimercado, ele pode investir de forma globalizada, em vários países e em vários ativos diferentes. Esse é um fundo que eu gosto muito da Vinland, tá? A gente tem um contato direto com o gestor dele, o Rafael até chegou a assistir uma live dele, bem bacana. Deixa eu pôr para cá para baixo, que dá para ver melhor aqui, ó. Aqui é sobre o fundo, ele tem uma estratégia baseada em macroeconômicos globais, aqui tem os históricos dele, tá? O maior retorno mensal, o menor retorno mensal, ele é auditado por quem? Quem é o administrador? Quem é o custodiante? Como eu falei para vocês, são coisas que vocês precisam observar quando vocês forem escolher. Quem é o gestor do fundo? Quando o fundo foi lançado? Se a performance dele está boa? Outra coisa que vocês precisam observar que é de extrema importância é quando você for fazer o resgate desse fundo, quando que ele cai na sua conta. Por quê? Existe fundo de liquidez diária, que você pode resgatar no mesmo dia, e existem fundos que você resgata D mais 30, D mais 60, tá? D mais 15. E aí, se você precisar do dinheiro do dia para a noite, ele não vai estar na sua conta. Por exemplo, esse, se você solicitar o resgate, ele vai estar 30 dias depois na sua conta. Então, não é um fundo que é para uma pessoa que precisa de ter uma liquidez muito rápida. Então, é outra coisa que precisa ser observado. Além do que eu tinha falado para vocês, da taxa de administração. Taxa de administração, 1,9 desse fundo, e ele também tem taxa de performance sobre o que ele exceder do CDI, tá? Porque ele é um fundo que ele tem como benchmark, ele tenta acompanhar o CDI. Aqui, como vocês podem ver, deixei aberto aqui, ó, nos últimos 12 meses, ele rendeu 207% do CDI. Então, é um fundo muito interessante, ele teve uma boa performance. Nos 24 meses, teve 246, no 36 meses ele teve 212, e desde o início aqui, 174%. Então, ele é um fundo que tem tido uma boa performance, tá? Não que rentabilidade passada vai garantir rentabilidade no futuro, mas são coisas que vocês têm que observar também. Porque se o fundo ele já não vai muito bem há muito tempo, então se o gestor não mudou a carteira, se o gestor não mudou a atitude dele em relação ao fundo, são coisas que você precisa observar, tá? E é interessante vocês sempre olharem as lâminas dos fundos, tá? Então, vocês peçam sempre para o seu gestor, ou vocês mesmos conseguem achar essa lâmina, para vocês verem como que tá o gráfico, como que tá rendendo mensalmente, tá? Então, esse é um fundo multimercado, que eu mostrei agora, e eu deixei aqui separado, para vocês verem aquele Dynamo que a gente tinha conversado no início. Eu uso esse site que chama Mais Retorno, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, depois vocês procuram, é maisretorno.com, não pago, tá? Ele é gratuito, então eu uso ele para fazer comparativos dos fundos, tá? Então você pode comparar fundo com fundo e também você pode comparar o fundo com o CDI, com o Ibovespa, com o IPCA, com a poupança ou até outros indicadores, tá? Por exemplo, aquele Dynamo, que foi uma loucura, né? Vocês viram aí nas notícias, e ele acabou super rápido, se você for comparar ele com o CDI e com o Ibovespa, ele está super acima. Olha só, esse gráfico verde é dele, o azul do CDI e o laranjinha aqui é do Ibovespa, tá vendo? Então, ele é um fundo que teve uma super performance aí ao longo do tempo, principalmente se você pegou lá em 96 e deixou ele para longo prazo, tá? Então, mas como eu volto a dizer, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas para vocês verem como, se vocês pegarem e escolherem bons fundos, com bons gestores, vocês conseguem uma boa performance deixando para longo prazo, tá? Essa é a nossa lista de fundos da XP, tá? Estou direto no site da XP Investimentos. Aqui vocês conseguem também ver os fundos menores, né, de baixo risco. Só clicar aqui vai aparecer os fundos mais baixos, os fundos médios e os fundos altos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de fundo baixo, cliquei. Aí vai aparecer só os fundos de baixa categoria, ou seja, que assim, tem menos risco para a sua carteira. Então, se vocês quiserem ver a lâmina, igual, por exemplo, eu fiz agora, aí vocês clicam aqui no fundo, esperar carregar aqui, né, para ver se ajuda. Enquanto não carrega, dá para mostrar algumas coisas aqui. Aqui vocês conseguem ver, ó, a aplicação mínima de cada fundo. Tem fundo a partir de R$100, então
O bacana é que é bem acessível para todos, vocês conseguem ver o tipo de liquidez que vocês vão ter do fundo, o risco dele, tá? Se ele é baixo, se ele é médio, se ele é alto, quanto ele tem performado, porque mostra as rentabilidades, e aqui se ele está fechado ou aberto, igual vocês viram lá, o Dynamo, o Verde, eles abrem e fecham rapidamente, porque são fundos que as pessoas procuram muito, tá? Então, alguns estão fechados, outros estão abertos, vocês conseguem ver assim. Depois que clicou lá no nome, vem para a lista aqui, vocês conseguem ver as mesmas informações que eu falei, né? Aplicação, quando vocês conseguem resgatar, aplicação mínima, vem aqui em documentos e a mesma coisa, conseguem ver o material de divulgação, que é a lâmina que eu mostrei anteriormente dos outros fundos para vocês. Aqui tem todas as informações do fundo. Outra coisa que é bem bacana nos fundos de investimento é que você consegue ter um contato direto, né, um contato melhor com o gestor, no sentido assim, você consegue direto se comunicar com relação com o investidor, porque mensalmente eles colocam uma carta, tá, para falar como foi a performance do fundo, se eles trocaram ou não a carteira, e isso é bem interessante de vocês analisarem, tá. Aqui, ó, vocês conseguem ver, ele é para investidor geral, o mínimo é R$ 100, o resgate no mesmo dia útil que você coloca. Esse, por exemplo, da XP, não tem taxa de administração e nem tem taxa de performance, assim como não é exposto a cambial. Geralmente, aqui é o retorno dele, tá? Geralmente, eu falo para quem quer deixar um dinheiro, por exemplo, para um caixa de oportunidade ou para uma reserva de emergência, esse é interessante, porque não cobra taxa de administração. Mas mesmo se cobrasse, ela iria ser muito pequena, igual alguns cobram 0,3, 0,5, que é como eu expliquei, diluído no tempo fica muito pouco, não tira a rentabilidade do fundo se o gestor estiver performando bem, né, com o ativo. Então, aqui vocês conseguem ver essas informações, tá? Isso é bem interessante de vocês acompanharem, igual eu falei, gestor, auditor, custodiante, então vocês conseguem ver todas essas informações por aqui. Então, Acrescentando um pouquinho, né, sobre o que Olá. você falou, é bom lembrar, né, que quando você investe num fundo, você está deixando parte do seu dinheiro com um gestor profissional, né? Então, é um exercício de humildade, assim. Entender que eu, como investidor, talvez eu não seja o cara que vou saber tudo sobre tudo. Talvez eu seja um especialista em fundos imobiliários, por exemplo. Estudei bastante nisso, mas eu não seja o cara para escolher as melhores ações para minha carteira. Talvez eu seja um cara muito bom de renda fixa e não saiba aproveitar as opções que o multimercado dá. Então, citando exemplo ali de gestores conhecidos, né? Se eu fosse escolher um gestor para acrescentar na minha carteira, seria o Howard Marks. Ele é um cara especialista em ativos de risco, coisas que eu não sei analisar. Então, eu investiria no fundo dele, na Oaktree, com certeza. O Luiz Stuberg, que é o do Fundo Verde, ele tem quase 17 anos uma rentabilidade absurda, que você mostrou aí, 18.000%. Eu até falei com você antes ali, né, que no ano passado eu fui melhor que ele, mas é muita pretensão achar que eu vou ser melhor que ele nos próximos 15 anos. O cara é muito mais experiente do que eu e vive disso. Então, ter uma participação, uma parte do seu dinheiro deixada com um gestor profissional que é experiente e já tem resultado é uma possibilidade muito grande e um exercício de humildade para o investidor. Sim. E, Rafa, uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes é que, assim, também, se você não tem tempo de acompanhar, porque eu não digo nem ficar girando carteira, mas de acompanhar, a melhor coisa é você deixar com um investidor profissional. Porque, por exemplo, às vezes você tem lá 10 ações, você nem consegue ficar lendo os fatos relevantes, você não consegue acompanhar de fato essa carteira, vai ter oscilações nela que às vezes num fundo eles conseguem administrar. Por exemplo, tem fundo que ele tem um stop lá, porque ele fica, se mudou um fundamento, mudou alguma coisa, ele vai lá, tira essa ação e coloca outra no lugar. A gente já não tem essa habilidade de ficar o tempo inteiro acompanhando esses mercados. A gente nem tem uma equipe profissional por trás de analistas que estão acompanhando isso o tempo todo. E por mais que eu, por exemplo, fale para mim mesma, eu sou holder, eu gosto de deixar para longo prazo, a gente tem que sempre fazer manutenção na nossa carteira. É só você parar para pensar assim, quem comprou Kodak antigamente, Blockbuster, BlackBerry, empresas antigamente que eram o up de tudo, Nokia da vida, e hoje não são nada. Se a pessoa tivesse comprado de fato, longo prazo, não vou olhar mais nada, hoje a carteira dela estava afundada,
entendeu? Por quê? Porque tem que sim fazer uma manutenção na carteira, tem que acompanhar fatos relevantes, tem que acompanhar as notícias, tem que ver se não mudou algum fundamento, se ainda faz sentido para você e para sua carteira, entendeu? Tudo isso a gente tem que olhar. Isso eu acho interessante. E Esse é um grande motivo de diversificação, né? Se fosse só escolher uma ação que fosse lá no top, por exemplo, o Apple, o lucro da Apple é maior que o PIB brasileiro. Será que ela vai dar algum problema? Provavelmente não, mas se der, você tem outros ativos na carteira. Se você tiver um fundo, ele tem uma maior possibilidade de escolher uma maior gama de possibilidades por ter muito mais dinheiro e ter essa chance de diversificar de forma melhor do que um investidor pessoa física. não, com certeza. E aí, e é o que eu falei antes também, tem aquela equipe de analistas por trás, né? Tem uma pessoa que é certificada, ela entende ali. Além, alguns fundos usam até análise quântica, não sei se vocês já ouviram falar disso. Usam também, não só isso, mas usam os analistas, enfim, é um conjunto de equipe ali que está trabalhando para aquele fundo performar bem, enfim, trazer resultado para o cliente, até porque se o fundo não trazer resultado para o cliente, as pessoas vão começar a sair do fundo até o fundo acabar ou o fundo, enfim, não dá em nada. Então, o gestor, ele quer que o fundo funcione, ele quer que dê rentabilidade, ele está dando o melhor dele ali. Então, a gente tem que sempre acompanhar isso, e principalmente as cartas mensais, tá? Sempre tem cartas dos gestores, eles falando um pouco da macroeconomia, do mercado em si, explicando por que caiu, por que subiu, por que ele trocou algum ativo da carteira. Só que as pessoas, elas ficam muito preocupadas com, taxa de administração, taxa de administração, taxa de performance. Só que elas esquecem que isso também tem em fundos imobiliários, por exemplo, tá? Só que está embutido ali. Quando ela recebe aquele rendimento mensal, eles já retiraram essa taxa de administração e de performance. E no fundo, não. No fundo, as pessoas ficam falando o tempo inteiro, só que está diluído também ali. Então, isso é interessante de falar, que a pessoa não é que ela está pagando uma taxa absurda para alguém cuidar. Se você for olhar outros ativos, como o fundo imobiliário, também tem isso. Se você for olhar um ETF, também tem isso, né? Só que as pessoas elas acham... Pode falar. Pode acabar. Não, estou falando, só que as pessoas Quando a gente, pensam assim, vamos investir em fundo, a pessoa está querendo meus 2%, meu 1%, meu 0,5%. E, na verdade, não é isso, né? quando a gente olha aquele gráfico ali que você mostrou da lâmina, já está tirado a taxa de administração e a taxa de performance. Sim. Os fundos, eles só mostram o gráfico, né, com o final para o investidor. Então, olha a rentabilidade do Wieland, né? E isso aí já é retirado a taxa de administração e taxa de performance dele. E Então, ele mesmo... está rendendo ali praticamente o dobro do que da referência dele, já tirando isso tudo. Pois é. E é isso que as pessoas elas têm que olhar, porque assim, se você for parar para pensar, tudo tem taxa de administração, se tem uma gestão profissional. Então, se o fundo estiver performando bem e entregando resultado, ele pode cobrar de mim essa taxa. Então, é interessante. É claro que você não vai pegar uma taxa abusiva, igual nós já vimos em bancões, 5%, 6%. Não, mas geralmente as taxas são assim, 0,3, 0,5 até 2%. Alguns cobram taxa de performance, outros não. Então, até isso vocês têm que olhar também, tá? E interessante também vocês olharem a volatilidade, tá? Nesse gráfico aqui, vocês podem ver que ele tem muito mais volatilidade, porque ele é um fundo multimercado. Agora, se a gente pega um fundo igual esse que eu abri aqui, que é um fundo só de renda fixa, olha como ele tem menos renda, eles têm menos volatilidade. Ele é uma linha quase que contínua, reta. O outro não. O outro ele é um sobe e desce, um sobe e desce, um sobe e desce, a volatilidade é maior, tá? Mas isso vai acontecer até se você investir sozinho nas suas ações. Então, as suas ações também vão oscilar, vão ter volatilidade, tá? Aí vai de você a decisão de você operar sozinho ou operar também através de um fundo, ou mesclado, que eu acho que é o mais correto, é você ter um pouco de ações, ter um pouco de fundos imobiliários, ter um pouco de fundos de investimento, tá? E o interessante dos fundos de investimento também é esse leque de opções. Igual se você pegar aqui a lista da XP, deixa eu voltar aqui de novo, vou dizer aqui que é mais fácil. Se você olhar a lista da XP, vamos pegar aqui os mais altos, tá? A gente tem desde fundos alternativos que, enfim, fundo ESEG, fundo de sustentabilidade,
fundo só de feminino, a gente tem hoje um desse, tem fundo de cannabis, tem fundo de criptomoedas, tem fundo voltado para empresas do metaverso, enfim, tem um leque de opções para quem quiser escolher. Por que que eu falo isso? Por exemplo, tem cliente meu que a pessoa ela só quer investir em coisas ESG, então a gente tem um fundo só disso também. E tem muitas empresas ESG, muitas oportunidades ESG que o investidor pessoa física não consegue entrar. Tem muitas empresas de cannabis, por exemplo, que o investidor pessoa física não consegue entrar. E através de um fundo ele consegue se expor a esse tipo de ativo. Então isso também é bem interessante. Vocês olharem o tipo de ativo que tem, vocês conseguem olhar a rentabilidade aqui, o que compõe a carteira. Então isso é bem interessante. Quer acrescentar mais alguma coisa, Rafael? Pode falar, que aí eu olho aqui, a gente procura, vai debatendo junto aí para poder agregar para o pessoal. Não, para mim tá ótimo. Eu gostei bastante da aula. Eu tenho certeza que eles vão gostar da aula. Eu acho que ficou bem completa pro nível que a gente se propôs. O ruim é que não está aqui para fazer perguntas, mas se vocês tiverem depois alguma pergunta, enfim, o Rafael também está à disposição 100% aí, mas eu também, se vocês quiserem me procurar. Até dar um gancho, Rafael, desculpa dizer, mas assim, se vocês tiverem conta na XP e não tiverem assessor de investimento, pode entrar em contato comigo que a gente marca um call para conversar, eu fazer alguns simulados de investimento, conhecer a carteira de vocês. Enfim, estou à disposição aí também para falar sobre o mercado e debater sobre livros, igual o Rafael faz as lives, que eu também achei interessante, é isso. E é interessante que a gente está fazendo essa parceria, a gente começou essa parceria, né? E dá para ver como é que ela é competente no trabalho dela. Eu tenho acompanhado o trabalho de forma indireta, né? Já que algumas pessoas que chegaram no mercado financeiro através de mim agora são clientes dela. E eu tenho acompanhado o trabalho e tem sido muito bom. Então, todo sucesso para você, Bruna. Espero que Obrigada para a você gente também. a gente consiga fazer mais parcerias, trazer mais gente para o mercado financeiro e ajudar mais pessoas. Assim. E eu espero que o pessoal tenha sucesso aí nos investimentos e estou à disposição também aí para a gente conversar, fazer uma live.